Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje vamos estar juntos aqui durante esta próxima hora, celebrando em primeiro lugar, mas também vamos estar honrando a Deus. Sabe que Deus ele é um Deus que quer se relacionar conosco, quer viver uma vida junto conosco, e por isso é importante nós aprendermos aquilo que agrada a Deus. E uma das coisas que agrada a Deus é exatamente nós o honrarmos, nós colocarmos Ele em primeiro lugar. Então é isso que nós vamos fazer durante esse programa. Vamos ouvir as instruções de Deus, vamos dar a prioridade para Deus nesse momento, e certamente Deus vai falar com você, vai te ajudar naquilo que você precisa, e durante essa semana você vai ter uma semana de vitória, uma semana de sucesso, porque todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é um mais que vencedor. Hoje nós temos aqui à nossa disposição um número de telefone, à tua disposição um número de telefone. Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp e você vai poder fazer o seu pedido de oração. No final do programa nós vamos orar, como sempre nós fazemos, vamos fazer a oração da fé. E a oração da fé, ela sara as enfermidades, a oração da fé, ela liberta a nossa vida de todos os problemas. Mas também nós vamos, durante esse programa, ouvir a palavra de Deus. Então você pode entrar em contato se tiver alguma dúvida, ou se quiser saber onde nós temos uma igreja mais próxima, pode entrar em contato conosco através desse número. E agora nós vamos dar início a esse programa, a essa reunião, como nós costumamos dizer, com louvor. Sabe que o louvor é um protocolo para nós entrarmos na presença de Deus. A Bíblia fala que Deus ele habita no louvor do seu povo. E por isso eu tenho aqui comigo um grupo especial e juntos nós vamos celebrarmos. Juntos nós vamos entrar na presença de Deus cantando. Se você souber a música, você canta junto. Se você não souber, você apenas deixa essas canções, essas músicas entrarem aí na sua casa, entrarem na sua vida, que certamente elas vão atrair a presença de Deus aí onde você estiver. Então vamos juntos cantar essas canções. Olá, seja bem-vindo. Então vamos louvar a Deus. Vem louvar, vamos! Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar? Então é só cantar. E a Cristo exaltar. E sua glória está a encher este lugar. Está a encher a sua vida, a sua casa. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós habita o Espírito de Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar. É a Cristo exaltar. E sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, vem louvar. E é seu prazer, cumprir o que nos diz. Então é só cantar, então é só cantar. E a Cristo exaltar. Sua glória está a encher este lugar. Vem louvar, vem louvar. Nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Aleluia, 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 nós iremos ver o Rei. Olha lá, não haverá tristeza, não haverá tristeza, nós iremos ver o Rei. Não haverá pobreza, não haverá pobreza, nós iremos ver o Rei. Tenha boas notícias, não haverá doença, nós iremos ver o Rei. Aleluia, 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 nós iremos. Vamos cantar aleluia. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Quero ouvir vocês. Oh aleluia. Tá ouvindo?
É isso mesmo. Quando nós entramos na presença de Deus, nós nos alegramos, nós sabemos que é Ele que nos vai dar um escape, vai abrir um caminho onde não há caminho. Sabe que a Bíblia fala que se Deus é por nós, nada vai ser contra nós. Por isso, hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Hoje, através do poder do Evangelho, através daquilo que você vai ouvir e vai colocar em prática, com certeza, vai fazer com que a tua vida mude para melhor. Então, por isso, nós vamos cantar mais uma canção que fala exatamente isso, que tudo vai mudar para melhor e nós vamos ver, né, a mão do Senhor a operar nas nossas vidas nessa semana, em nome de Jesus. Então, vamos ouvir essa canção de fé. Tudo vai mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar o teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Olha esse recado que nós temos. Mesmo quando tudo parece impossível e tu não vês nenhuma solução, e tu não vês a solução, ouve esse recado. Deus tem um milagre para ti. Por isso vem, estende a sua mão, estende a sua mão, e tudo vai mudar. Tudo vai mudar pra melhor. E tu vais ver, a mão do Senhor e aos seus pés lançar o teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. E agora que estamos unidos em Cristo, você aí em casa, e juntos pertencemos ao Senhor. Vem cantar esta canção e de coração entregar-lhe o nosso louvor. E tudo já mudou, mudou pra melhor. E eu já vi a mão do Senhor e aos seus pés lancei meus cuidados. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar no seu amor. Tu podes confiar em quem? Tu podes confiar. Tu podes confiar no seu amor. Muito bem, você pode confiar no amor de Deus, porque Ele não falha, porque Ele não mente. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar exatamente do amor de Deus. Então, por isso, fique aí ligado, não se distraia, não se entretém com outras coisas. Pelo contrário, aproveita nesse tempo em que você está neste programa para você passar por todas as etapas. Nós estamos numa caminhada de fé. O objetivo é nós chegarmos ao final desse programa com um toque de Deus na nossa vida. O objetivo é chegarmos lá no final e recebermos a unção, o poder de Deus, a força de Deus que vai nos ajudar a vencer durante essa semana. Então, por isso, tudo isso que nós estamos fazendo, essas canções de alegria, de fé, tem o objetivo de passarmos, por essa caminhada com o objetivo de receber um toque de Deus na nossa vida. E sabe, nós vamos agora cantar uma outra canção
que na verdade é uma oração em que nós fazemos para Deus, para Ele nos ajudar, para Ele guiar os nossos passos. Esse momento, esse período agora em que você vai ouvir essa canção, é a hora de você se abrir, vamos dizer assim, de você abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, para que a unção e a presença de Deus possa estar aí na tua casa. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra, e a palavra, para ela dar frutos, ela precisa encontrar um bom solo, precisa encontrar uma boa terra. A terra é o nosso coração, o solo é o nosso coração. E a semente é a palavra de Deus. Então, por isso, agora é hora de você abrir o seu coração para que aí o seu coração, a sua terra, fique preparada para receber a boa semente que certamente vai produzir bons frutos e vai fazer com que você vença. Então, vamos ouvir essa canção. Se você souber, cante também. Se não, apenas ouça para que essa força, para que essa unção entre aí na tua vida. Vamos ouvir essa canção. Guia os meus passos na tua verdade, seja feito em mim a tua vontade. Limpa o meu ser, limpa o meu ser e o meu coração. Livra-me do mal, livra-me do mal com a tua mão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, junto ao teu trono, junto ao teu trono, para te adorar. Quero estar junto a ti, quero estar junto a ti. Tu és meu amigo, quero ser como tu, mais parecida contigo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Mesmo nós amamos a Deus, nós amamos a palavra de Deus, e por isso agora eu quero fazer uma oração com você. Certamente você aí já está sentindo a presença de Deus na tua casa, já está sentindo a presença de Deus na tua vida, e por isso nós já estamos preparados para receber a boa semente da palavra de Deus no nosso coração. Por isso, é no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo pela tua presença que se faz real nas nossas casas, na nossa vida, onde nós estivermos, sabemos que o Senhor está conosco, por isso te agradecemos e te louvamos, porque hoje algo de bom vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, acredite mesmo que aquilo que você vai ouvir hoje, se colocado em prática, vai mudar a tua vida. E sabe, eu quero falar hoje um pouco a respeito de um assunto que é na área financeira, mas antes eu só quero relembrar a todos que nós temos em toda a programação aqui da TV Maná Brasil, programas especiais, como um desses programas que é o Grupo Familiar, que é um programa que nós temos toda quarta-feira, e o objetivo desse programa é
aprender as bases do Evangelho. Sabe que há certo tipo de alimento que ele não pode falhar na alimentação, há certas vitaminas ou há certos ingredientes que não pode faltar na alimentação de uma pessoa. E a mesma coisa é em relação à vida cristã. Há certos ingredientes que nós precisamos relembrar e ter sempre na nossa fé, no nosso caráter. E por isso que o Grupo Familiar é um programa que nós temos que tem o objetivo de criar essas raízes, de fortalecer essas raízes no coração de um cristão ou de uma pessoa que quer viver a maneira de Deus, né? Então, esse programa ele é toda quarta-feira, às 8 horas, aqui na TV Maná Brasil. Você também pode ter acesso a esses programas através do nosso canal do YouTube. Você pode ir lá nas playlists e também ter acesso a todos esses programas. E você pode ouvir. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir dessas verdades, quanto mais você se encher ou encher o teu coração dessas verdades, mais fé isso vai produzir no teu coração e essa fé vai provocar mudança, né? O objetivo de nós termos fé no coração não é apenas para nós sabermos na mente. O objetivo é nós transformarmos isso em hábito, em uma forma nova de viver. Cristianismo é mais que uma religião, né? Religião é apenas um amuleto que a pessoa tem para dizer que é isso, que é aquilo. Mas a religião não muda nada. O que vai mudar é a pessoa decidir tomar uma decisão de mudar a vida. Quando você muda, quando você decide mudar a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir, isso vai produzir resultados diferentes. A Bíblia fala que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Então, tudo que um agricultor semeia, ele tem a certeza que vai colher. Um agricultor, se ele semeia batata, ele vai colher batata. Não tem como ele semear batata e colher feijão, né? E a mesma coisa é na nossa vida. Tudo que nós semearmos é exatamente isso que nós vamos colher. Então, se você hoje aprender a semear essas verdades do Evangelho, a vontade de Deus para a tua vida, a tua colheita vai ser totalmente sobrenatural, vai ser totalmente diferente. Então, por isso, eu aconselho você, assista esses programas. Também temos outros programas aqui na nossa grade de produção, tanto segunda-feira, terça, quinta, sexta-feira, por exemplo, temos um programa que é o Lutar Até Vencer, que você também pode aprender a guerrear no mundo do espírito, entender que existe forças que operam na vida das pessoas que estão além das nossas capacidades naturais, né? Há certos poderes que são reais, mas que nós não vemos. Então, por isso, nós precisamos aprender a lutar no mundo do espírito, precisamos aprender a manejar, vamos dizer assim, certas armas espirituais que vão fazer com que nós tenhamos vitória no mundo espírita. Então, fica aqui o meu conselho para você. Dá aí um zapping, né? Faz aí uma procura, uma busca na programação. Você também pode, volto a dizer, ir no YouTube. Lá no YouTube nós temos os programas sempre no dia seguinte. Aquele é transmitido, está lá disponível no YouTube. E também você pode, qualquer dúvida, entrar em contato conosco através do SOS, através do WhatsApp, que nós vamos estar ali prontos para te ajudar, para responder e para dar para você o melhor caminho, a melhor solução de como chegar nos nossos programas, certo? Então, eu agora quero falar um pouco da área financeira. E na área financeira eu quero falar hoje a respeito desse livro, que é Aprenda a Gerir o Seu Dinheiro. Isso daqui é um livro que o apóstolo, que é o líder do nosso ministério, né, o líder da Igreja Maná, ele escreveu já há algum tempo. E esse livro está cheio de segredos. O objetivo de nós falarmos da área financeira aqui no programa ou nas nossas igrejas não é para recolher uma oferta ou não é para incentivar você a ajudar para pagarmos contas. Não, o objetivo é nós aprendermos um método de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é que nós todos sejamos prósperos. Não é da vontade de Deus que você sofra a pobreza. Não é da vontade de Deus que você viva sempre com muita dificuldade, com grandes problemas. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia fala que Jesus se fez pobre para que nós sejamos ricos. A Bíblia fala que Deus ama a prosperidade do seu povo. Então, é da vontade de Deus que nós sejamos prósperos. E por isso Deus traçou
um caminho, uma forma de viver, um método de vida, que se nós agirmos, fizermos dessa forma, então nós vamos vencer. Por isso que em Marcos 4:26, quando fala que tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor, nós podemos tirar a conclusão que dinheiro também é uma semente. O nosso dinheiro é uma semente. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E na área financeira é a mesma coisa. Se nós semearmos o nosso dinheiro, nós vamos colher dinheiro. Ah, bicho, mas se eu não trabalhar, eu não vou receber. Se eu não me esforçar, eu não vou receber. Ninguém está dizendo isso. O agricultor, ele semeia e o processo de semear é trabalhoso, né? O processo de espera é trabalhoso. Ele vai precisar se esforçar, vai precisar criar condições para que a semente tenha bons frutos, vai precisar, de certa forma, vigiar, olhar para que o bicho não coma a semente. Ou seja, o esforço, todos nós vamos ter. O trabalho é importante todos nós termos. Agora, é importante você que está assistindo esse programa entender que se não for Deus a te ajudar, em vão é o teu trabalho. Por quê? Porque o sistema, o mundo que nós vivemos é corrupto. O mundo que nós vivemos, ele está amaldiçoado. Desde o princípio, ficou assim, né? Então, é importante nós entendermos isso, que na nossa força, na nossa capacidade, é impossível de nós obtermos sucesso. Nós até podemos pensar, mas eu conheço um fulano, eu conheço um cicrano que venceu aqui, que venceu acolá. Mas se nós queremos ter sucesso à maneira de Deus, do jeito de Deus, estar debaixo da proteção de Deus, então nós precisamos aprender a viver de acordo com os princípios de Deus. Por isso, o fato de nós adquirirmos conhecimento, adquirirmos a sabedoria do alto, vai fazer com que nós tenhamos um estilo de vida diferente. Esse estilo de vida diferente vai produzir resultados diferentes na nossa vida. Então, como que a prosperidade vem? Como é que a bênção de Deus vem? A bênção de Deus vem primeiro por nós darmos ouvidos a Ele. Se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, então nós vamos aprender a viver a maneira de Deus. Em Deuteronômio, né, é um livro da Bíblia que está logo aqui no início, nos primeiros 5 livros da Bíblia, né, que chama o Pentateuco, né, tem um dos livros que é o Deuteronômio. E no capítulo 28 de Deuteronômio, diz que se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós ouvirmos e fizermos conforme está escrito, as bênçãos virão. Então aqui está o primeiro segredo. Se eu quero vencer, se eu quero ser próspero, eu preciso dar ouvidos e fazer aquilo que Deus manda. Segundo, eu preciso fazer de Deus a minha fonte. Por isso que nós estávamos falando, ou seja, se nós confiarmos no estilo de vida normal das pessoas, nós vamos ver que é falha. As pessoas confiam, por exemplo, num banco e o banco pode falhar. Confiam num governo e o governo pode falhar. Confiam no patrão e o patrão pode falhar. A pessoa pode confiar que tem ali uma promessa de uma herança, mas até isso pode falhar. Então, onde é que nós temos que colocar a nossa confiança? Naquele que nunca falhou. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia fala que Deus, ele é o mesmo e não muda. Então quer dizer que em Deus, na sua palavra, nós podemos ter a confiança de que ele nunca vai falhar. Então por isso fazer de Deus a fonte é nós decidirmos obedecermos, né, e praticarmos aquilo que Deus diz na sua palavra, confiando que é Ele que vai suprir, confiando que é Ele que vai nos abençoar. É como um agricultor, né? O agricultor, ele faz da terra a fonte dele. Ele sabe que a terra vai produzir o fruto. Se ele fizer as coisas do jeito que está estabelecido, né? Arar a terra, colocar as vitaminas certas na terra, colocar lá a semente, depois cuidar daquilo de tal forma conforme aquela semente necessita do cuidado, esperar o tempo necessário, aquela terra vai dar uma colheita sobrenatural. Uma pequena semente vai produzir algo gigantesco para a vida daquela pessoa. Então, fazer de Deus a fonte é isso, é aprender a viver pelos métodos de Deus. E por isso, viver pelo método de Deus, viver pela regra de Deus, que é um outro segredo para você prosperar, é você decidir viver de sementes, decidir viver não de oração, não de promessas, não de esquemas,
não de seja lá o que for, mas aprender a viver de sementes. Esse livro é exatamente isso que o apóstolo explica. A importância de nós vivermos de sementes e do poder do alto. Viver de semente. Ou seja, o nosso dinheiro é uma semente. Se o meu dinheiro é uma semente, eu vou precisar semear ele num solo. Né? Uma semente guardada não dá fruto. Uma semente guardada, ela pode até virar uma bijuteria, pode até virar um brinquedinho para as crianças, mas a semente, se ela não for colocada no solo certo, ela não vai dar fruto. E a mesma coisa é o meu dinheiro. Eu posso usar ele para pagar a conta, posso usar ele para comprar uma roupa, posso usar o dinheiro para comida. Pode ser usado para isso? Pode ser usado para isso. Mas se eu quero que o meu dinheiro prospere, se eu quero que o meu dinheiro produza frutos, eu preciso semear. Semear. E a semente, ela precisa ser colocada no reino de Deus, no método de Deus, num solo que é o Evangelho. Por isso que nós, quando olhamos, por exemplo, para Malaquias, que é um outro livro da Bíblia, que é o último livro do Antigo Testamento, o próprio Deus lembrou o povo da forma de prosperar. E Deus falou, olha, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então, o que é a casa do tesouro? É a casa de Deus, é o Evangelho. Quando nós semeamos no Evangelho, quando nós semeamos para que o Evangelho continue a ser pregado, nós estamos a colocar o nosso dinheiro, que é uma semente, no solo certo, que é o Evangelho, que é o projeto de Deus. Então, quando nós fazemos isso, a Bíblia, por exemplo, fala em Malaquias que é Deus que vai abrir as janelas dos céus e também vai derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida. E ainda fala outra coisa, diz que por vossa causa, né, porque você semeou, porque você agiu dessa forma, então o próprio Deus vai repreender o devorador para não consumir o fruto da tua semente. Então, nós podemos aprender através desse pequeno estudo que o plano de Deus, Deus traçou um plano para nos ajudar. Deus traçou um plano para nos prosperar financeiramente. Sabe que prosperidade é mais que ter tudo pago. Por exemplo, uma criança, ela pode até ter necessidade, pode até chorar porque quis algo, mas a criança sabe que a mãe, que o pai vai suprir aquela necessidade. Quando o bebê chora, ele está aflito, né? Tá com uma necessidade, eu preciso. E quando a mãe ou o pai traz a comida, aquela criança fica saciada, vamos dizer assim, fica suprida. E a mesma coisa é uma pessoa, sou eu e você. O fato de nós sermos prósperos não quer dizer que nós não vamos ter necessidade. As necessidades fazem parte do dia a dia. Mas o que nos faz prósperos? O que nos faz prósperos é nós sabermos que temos uma fonte que sempre vai suprir as necessidades que nós temos. Tudo aquilo que nós temos como necessidade, nós estamos certos que se praticarmos os métodos de Deus, aquela fonte vai suprir a nossa necessidade. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Então, por isso, esse é o meu encorajamento para você que está ouvindo esse programa. Uma das coisas que o apóstolo ele fala aqui nesse livro, ele diz assim, que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque a maneira como nós pensarmos vai mudar tudo. Aqui nesse livro conta a história de um homem que era muito rico, e esse homem rico, ele ficou tão vaidoso de que a riqueza dele era a confiança dele, na verdade é até uma parábola que está na Bíblia, ele ficou tão vaidoso de que tinha celeiros, de que tinha riquezas, ao ponto em que ele colocou a confiança dele no dinheiro. E naquela noite aquele homem morreu. Aquele homem teve um encontro sobrenatural com Deus. E Deus falou para ele, olha, hoje eu vou pedir a tua alma. O que você tem? Ou seja, aquele homem ele acreditava mesmo que o dinheiro dele podia salvar. Ele acreditava mesmo que o dinheiro dele traria a segurança que ele precisava. E sabe que isso é um engano. Se nós queremos ter vitórias nesse mundo, é fundamental nós tirarmos os olhos do sistema, porque o sistema é corrupto, o sistema é falho, o sistema beneficia alguns, e colocarmos os nossos olhos em Deus como a nossa fonte. Deixarmos de olhar para o nosso dinheiro como uma coisa para pagar conta e passarmos a olhar para o nosso dinheiro como
uma semente que vai ser investida e que vai produzir frutos na nossa vida. Se nós mudarmos a mentalidade, mudarmos a nossa maneira de pensar, mudar a maneira de falar, mudar a maneira de agir, então os nossos resultados vão ser outros. Sabe que muitas vezes o mundo já entendeu isso. As pessoas lá fora, na sociedade, muitos já entenderam isso. Tanto é que você vê que, por exemplo, às vezes numa mesma rua, tem lá uma loja que aquilo, cliente nenhum entra, que está sempre com as coisas velhas, que o dinheiro que faz é só para pagar ali umas coisinhas, a água, a luz, a mensalidade disso ou daquilo. E às vezes na mesma rua tem uma outra loja grande, uma outra loja bonita, uma outra loja que está sempre cheia, que já vai para a segunda loja, já vai para a terceira loja. O que muda? Se está na mesma rua, se as mesmas pessoas passam nas duas lojas, por que uns entram numa, não entram na outra? Por que uma prospera e a outra não? O segredo está na mentalidade de quem gere, de quem faz a gestão. Então, a mesma coisa é em relação à nossa fé. Se você que está assistindo esse programa, certamente há pessoas que estão assistindo esse programa e que vão agir, vão praticar e por isso vão vencer. Há outras pessoas que vão ouvir e vão pensar assim, como seria bom se isso fosse verdade. E o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, porque se eu não praticar, nada vai mudar. Então hoje, se você decidir fazer aquilo que Deus manda, aquilo que Deus fala, eu te dei aqui algumas referências bíblicas, mas se você tiver dúvida, você pode entrar em contato conosco, que nós vamos te ajudar. Inclusive, esse livro está disponível em todas as nossas igrejas, mas também está disponível num site, você pode entrar no site da Curiacos-Editora. Esse livro está lá disponível para você poder baixar, para você poder ler no seu telefone ou no seu tablet, ou principalmente no telefone e no tablet, e assim você pode ter acesso a esse material, a esse conteúdo que vai ajudar você a fortalecer a tua fé e não só saber, não só conhecer, mas você vai decidir agir, praticar e aí tudo vai mudar para melhor. Certo? Então deixa eu orar agora com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da Tua presença todos esses meus irmãos que ouviram a palavra de Deus, que ouviram as instruções de Deus, que adquiriram esse conhecimento da verdade. E eu declaro no nome de Jesus que as suas mentes estejam libertas para hoje decidirem agir, fazer conforme as Tuas instruções. E por causa disso, a vida de todos eles vão mudar para melhor e a honra e a glória nós damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agora é hora de você agir. Nós vamos ouvir uma canção que é uma canção para te encorajar a semear e a agir. E você pode fazer isso através dos dados bancários, ou através do QR Code, ou através ali dos dados bancários, para você fazer a tua semente já agora, em nome de Jesus. Então, vamos ouvir essa canção. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. Se quiser colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser colher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu quer receber. Foi o que Jesus ensinou para eu vencer. Ensinou para eu vencer. É isso mesmo. Então você que agiu, você que fez conforme a palavra de Deus, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Depois você pode entrar em contato conosco, enviar o seu testemunho, porque isso também vai encorajar outras pessoas a semearem, a agirem e a viver a maneira de Deus. Na nossa igreja, nós temos milhares de testemunhos, milhares de pessoas que praticaram a palavra e que venceram. Então, por isso, faça parte também deste grande mover de Deus
para nós vencermos o mundo, para nós prosperarmos em todas as coisas, certo? Nós agora vamos falar um pouco a respeito desse livro. Na verdade, nós já estamos falando nos últimos domingos, né, a respeito desse livro, desse assunto, que é Há Poder em Suas Palavras. Esse livro é um livro que o nosso apóstolo escreveu, que o líder da Igreja Manaus, Jorge Tadeu, ele escreveu, e esse livro tem sido uma ajuda para muitas pessoas. Porque, embora as pessoas saibam, embora as pessoas tenham noção, principalmente nos dias de hoje, de que as palavras têm poder, muitas pessoas acabam por não acreditar. Sabem, até entendem na cabeça, mas pensam assim, palavras são só palavras, né? E a gente sabe, a Bíblia diz em Provérbios, por exemplo, Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. É impressionante como que a palavra de Deus é explícita, é clara, não há sombra de dúvida. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza vai comer do seu fruto. Então é fundamental uma pessoa, onde você estiver, entender que você pode, através da sua boca, fazer a tua vida uma bênção ou fazer a tua vida a maior, vamos dizer assim, desgraça possível. Basta você tomar noção daquilo que sai da tua boca e se policiar nisso. E sabe, muitas vezes as pessoas, elas estão à procura de culpados. A minha vida está pior por causa do patrão. Minha vida está pior por causa do país, por causa do presidente. Minha vida está pior por causa do bairro onde eu moro. Minha vida está pior por causa disso ou daquilo. E a verdade é que nós temos que assumir essa responsabilidade e entender que a nossa vida não está melhor, porque nós, muitas vezes, estamos a guiar mal, vamos dizer assim, estamos conduzindo mal a nossa vida. Uma pessoa que dirige mal, muitas vezes ela coloca a culpa nos outros. O outro é que não parou. E aí bateu no meu carro. Foi o outro que podia ter feito isso e não fez, e por causa disso, bateu. A culpa está sempre no outro. Mas a verdade é que a pessoa é que conduz mal, é um meia-roda. E porque conduz mal, está sempre tendo acidentes. Então, se essa pessoa não tomar uma decisão de eu sou mal em dirigir, eu preciso, não é só ter a carteira de habilitação, eu preciso praticar. Enquanto essa pessoa não tomar essa decisão, ela vai sempre colocar a culpa nos outros, vai sempre causar acidentes, vai sempre estar com o carro cheio de raspados e de batidas e coisas estragadas. Por quê? Porque é a pessoa que não sabe conduzir bem. A mesma coisa na nossa vida. Se nós queremos ter uma vida de sucesso, se nós queremos ter uma vida próspera, feliz, é importante nós aprendermos a viver a maneira de Deus. E esse processo começa, primeiro, por eu entregar a vida a Jesus. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você vai poder fazer isso aqui hoje, neste programa. E segundo, você precisa aprender a viver a maneira de Deus. Viver a maneira de Deus não é religiosidade. Viver a maneira de Deus é decidir colocar a palavra de Deus em prática. E uma das coisas que nós vemos aqui nesse livro é como se vive a maneira de Deus. Primeiro, acreditar na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Segundo, é importante meditar. Sabe, meditar não é saber. Saber é uma coisa, meditar na palavra é outra. Meditar na palavra é não apenas saber na cabeça, mas interiorizar aquilo que você está lendo de forma que se torna num hábito, se torna num estilo de vida. Uma pessoa que ela, por exemplo, ela começa a meditar a respeito dos efeitos que certos alimentos causam na saúde, ela vai começar a meditar sobre aquilo, né? Porque o excesso de açúcar faz mal para isso, faz mal para aquilo, porque certos tipos de alimento vai fazer melhor no meu organismo. Então a pessoa começa a meditar. O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que aquela pessoa diminui o açúcar, começa a ingerir outros tipos de alimento
e passa a ter um estilo de vida completamente diferente. Por quê? Porque ela meditou, aquilo interiorizou e se tornou uma prática. É a mesma coisa em relação ao evangelho. Evangelho não é fazer as coisas. Evangelho é nós interiorizarmos e mudarmos o nosso estilo de vida. Não é nós fazermos só porque vamos à igreja, né? Às vezes a pessoa na igreja, ela é de um jeito. Quando sai da igreja, ela é de outro jeito. Por quê? Porque ela ainda não teve uma transformação, não teve uma mudança. Então, essa mudança, para ela acontecer, é importante nós gastarmos tempo em meditar, ler, encher o coração com a palavra de Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós passamos também a imaginar, que é uma outra coisa que o apóstolo ensina aqui nesse livro, que é o poder da quarta dimensão, e confessar e agir, falar e agir. E dentro desse capítulo, vamos dizer assim, do falar, nós falamos nas outras semanas a respeito do lado negativo, né? Porque quando nós usamos as palavras de forma negativa para falar mal, nós temos consequências. Então, por exemplo, a Bíblia nós vemos um exemplo, que é o exemplo do Zacarias, que foi o pai do profeta João, né? O João Batista. E ele, quando recebeu, imagina, ele durante grande parte da vida tinha um sonho de ter um filho. Quando Deus ouviu a palavra, quando Deus ouviu a oração dele e respondeu, dizendo para ele: Zacarias, eu vou fazer com que a sua mulher fique grávida, e ela está grávida de um homem que vai ser um grande profeta que vai anunciar a vinda do Messias. Então, sabe qual que foi a resposta do Zacarias? Está lá em Lucas, no início do livro de Lucas. Ele duvidou. Ele falou: eu não acredito, é impossível. Como é que eu, velho, olha que vergonha, eu, velho, a minha mulher velha agora vai estar com filho? Qualquer coisa não está certa. E a Bíblia fala que o anjo que deu a notícia disse para ele: porque duvidou, agora vai ficar sem falar. Vai ficar mudo até que a criança nasça. E a Bíblia fala que o Zacarias só voltou a falar depois que a criança nasceu, então tinha que decidir qual que era o nome do rapaz, e como Deus tinha falado para ele, para o Zacarias, que o nome do rapaz seria João, então quando João nasceu, aí a voz do Zacarias voltou para ele falar: o nome do menino vai ser João. Ou seja, nós vemos ali que é lógico que foi muito mais que um castigo. Deus não deu um castigo em deixar ele mudo. Na verdade, Deus impediu que o Zacarias falasse para não atrapalhar o plano de Deus. Agora, imagina se Deus fosse fazermos a nós mudo para não atrapalhar o plano de Deus. Talvez você estaria, talvez eu aqui não conseguiria falar. Por quê? Porque muitas vezes nós falhamos porque falamos aquilo que vemos, falamos aquilo que sentimos. E sabe que esse foi um dos segredos que Deus deu para um homem chamado Josué. Josué foi quem substituiu o Moisés na liderança do povo em busca da terra prometida. Está lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus falou para Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme está lá escrito. E é o mesmo que Deus fala para nós hoje. Olha, não fala o que você vê, não fala o que você sente, não fale o que te falaram. Fala o mesmo que Deus fala da tua vida. Se Deus diz que você é um curado, então você não é um doente. Não fica falando que você é um doente. Fala: pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Inclusive, na semana passada, nós aprendemos a importância de como vencer, né? Como quebrar o poder das palavras negativas. Quebrar o poder dessas palavras negativas. Muitas vezes, os pais exercem uma liderança sobre os filhos e acabam por falar palavras de maldição, dizendo que o filho não vai ser nada na vida, que nada vai dar certo para aquela pessoa, ou às vezes no trabalho costumam usar as palavras para dizer que não consegue, que é burro, que não sei o quê. Ou seja, lá no bairro, no prédio onde a pessoa mora, nas casas onde a pessoa mora, diz que esse bairro não vai melhorar, esse bairro vai ficar pior. Ou seja, a pessoa está usando a palavra para a morte. Então, ao invés de usar as palavras para a morte, ao invés de usar as palavras para trazer maldição,
Usem as palavras para trazer bênção. Obrigado, Senhor, porque o meu chefe, ele é bom comigo. Obrigado, Senhor, porque nesse trabalho eu vou prosperar, eu vou crescer, eu não vou ficar estagnado. Ao invés de ficar falando, tá vendo? Aqui ninguém dá oportunidade, aqui não cresce, o meu patrão me persegue. Fala ao contrário. Ah, mas eu não posso falar mentira. Se está acontecendo isso, eu não posso dizer que não está, bispo. Eu sou muito verdadeiro, eu não posso mentir. Mas a verdade é que a Bíblia diz, né, que um versículo que está lá em 2 Coríntios, que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, vai passar. E as que se não veem, essas são eternas. Então, o que vale não é o que nós estamos vendo, o que vale é aquilo que Deus diz na sua palavra. Se Deus diz, então é isso que eu vou falar, é nisso que eu vou crer, é isso que eu vou veemente, vamos dizer assim, tomar como um estilo de vida no dia a dia, certo? Então, quando nós, por exemplo, na semana passada nós falamos um outro exemplo que foi dos 12 espias, né? Aqueles 12 homens, aqueles 12 líderes que foram até a terra prometida que Deus tinha dado, né? Deus falou, olha, eu vou dar para vocês uma terra prometida. Então pega 12 homens para ir lá avistar a terra, para confirmar que aquilo que eu estou dizendo é a verdade. E passado um tempo eles voltaram e disseram o quê? Ah, realmente a terra é boa, realmente aquilo que Deus disse é a verdade, mas essa terra é uma terra que engole as pessoas que estão lá, tem gigantes, nós somos como gafanhotos, melhor era ter morrido no Egito do que ter vindo para cá. Ou seja, começaram a infamar a terra, falar mal da terra. E porque eles falaram mal daquilo que Deus tinha falado bem, se Deus disse que você é curado, por que você está falando que você é um doente? Se Deus disse que você é um próspero, por que você está falando que você é um pobre? Se Deus fala que a tua família é bendita na terra, por que você está falando que a tua família é maldita? Foi o que aconteceu com o povo. Eles infamaram aquilo que Deus disse. E por causa disso, eles morreram no deserto. Por causa disso, eles não entraram na terra prometida. E sabe, é da vontade de Deus que você vença. É da vontade de Deus que você prospere. É da vontade de Deus que você entre nessa terra prometida que Deus quer te dar. Mas para isso é importante nós fazermos as coisas à maneira de Deus. E sabe, hoje nós vamos falar da importância, para nós já caminharmos para o final, falarmos da importância de nós usarmos a palavra para o lado certo, porque hoje nós vamos encerrar esse assunto e temos vários exemplos. Um dos exemplos que nós vamos falar hoje é o exemplo de uma mulher que sofria de uma criança que estava enferma. Essa criança está lá em Marcos, no capítulo 5, você pode aí na sua casa acompanhar. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22, conta a história de um homem que era um dos anciões ali da igreja, e ele tinha uma filha e essa filha ficou doente. Então o que ele fez? Foi até Jesus. Chegou em Jesus e falou, Jesus, a minha filha está em casa morrendo e eu preciso que o senhor vá lá para orar por ela, para ajudá-la. E a Bíblia fala que Jesus saiu dali e foi em direção para ajudar a filha do homem. No entanto, no meio do caminho, tinha uma mulher que a Bíblia conta que ela, por 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Vinha sofrendo de problemas graves de mulher. E ela falou para Jesus, na verdade ela nem falou para Jesus, ela ouviu tanto a fama de Jesus que tomou coragem e tocou nas vestes de Jesus. E ao tocar nas vestes de Jesus, a Bíblia fala que Jesus sentiu que dele saiu virtude e aquela mulher ficou curada instantaneamente. Aquela mulher ficou curada instantaneamente porque ela ouviu falar de Jesus e a Bíblia diz que ela falava. Ela falava. Se você depois quiser ler essa história, está lá em Marcos capítulo 5, versículo 25. A Bíblia diz que a mulher falava, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Olha o poder das palavras. Ela tomou uma atitude. Ela de tanto ouvir, falou e agiu. Porque ela agiu, tocou em Jesus, ela ficou curada. E Jesus nem estava ali olhando para ela, nem estava dando atenção para ela, porque Jesus estava focado em ir até a casa do Jairo,
que era aquele homem que tinha a filha doente. Então imagina o que Deus pode fazer pela tua vida hoje se você decidir mudar a tua forma de falar e de acreditar. A Bíblia fala que, pronto, aquela mulher foi curada, Jesus continuou, e de repente vieram duas pessoas e falaram para aquele senhor, para o Jairo, olha, nem adianta Jesus ir lá, porque a tua filha morreu. A tua filha morreu, já não há mais solução. E sabe que Jesus olhou para aquele homem, com certa compaixão e disse para ele, olha, crê e verás a glória de Deus. Vamos lá na casa, que a tua filha não está morta, ela apenas dorme. Ou seja, Jesus aqui também estava usando o poder das palavras. Jesus sabia muito bem no que ele acreditava. Ele sabia que se ele fosse lá e ajudasse aquela criança ficaria salva, ficaria liberta. E foi o que aconteceu. Jesus chegou na casa, tirou de lá as pessoas que estavam, que não entendiam o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que Jesus entrou e ordenou àquela menina, menina, eu ordeno, levanta-te. E a Bíblia diz que aquela menina, que até então estava morta, ela se levantou e ficou curada. Então, é isso que Deus quer falar com você hoje. Por isso, nós vamos agora ouvir uma canção. E essa canção que nós vamos ouvir é uma canção para preparar o teu coração, porque nós vamos orar. Nós vamos orar daqui a pouco. Você ouviu essa palavra de fé entrou no teu coração, você aprendeu a viver ou a fazer as coisas à maneira de Deus durante esses programas. Hoje nós vimos que se nós falarmos o mesmo que Deus fala, então nós vamos vencer. Vimos o exemplo de Jesus. Jesus usava as palavras para dar vida, Jesus usava as palavras para dar cura, Jesus usava as palavras para transformar a vida das pessoas. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos ouvir essa canção e depois, você que enviou seu pedido de oração, você que hoje entrou em contato conosco, como tem sido em todos os programas, muitas pessoas têm entrado em contato, têm pedido ajuda, nós vamos orar. Nós vamos orar não é para Deus faça alguma coisa, não. Nós vamos falar o mesmo que Deus fala. Nós vamos falar que já temos a nossa cura, já temos a nossa libertação, conforme está escrito, e vamos receber pela fé. E quando nós fizermos isso, então a nossa vida vai mudar para melhor, certo? Então ouça essa canção e logo de seguida nós vamos orar e Deus vai responder em nome de Jesus. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia. Por isso agora é a hora, você que entrou em contato conosco, você que fez o seu pedido de oração, agora é a hora de você se concentrar. Agora é a hora de você acreditar que aquilo que Deus diz é a verdade. Se você entrou em contato conosco com situações na área da saúde, saiba que é Ele que perdoa os pecados e sara toda a enfermidade. Se você entrou em contato em relação à sua família, saiba que é Deus que quer a salvação da tua casa, a salvação da tua família, a salvação do teu casamento. Se você entrou em contato hoje por questões financeiras, é Ele que supre as tuas necessidades, porque você vai agir, vai semear, a tua vida vai mudar. E por isso agora nós vamos orar. Então você aí no teu lugar, onde você estiver, concentre-se em Deus e fale assim comigo, ó Deus, eu acredito que eu já tenho a resposta
a este meu pedido, em nome de Jesus. Agora deixa só eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu declaro sobre a vida destas pessoas libertação, transformação. Eu declaro no nome de Jesus que toda a enfermidade seque pela raiz, que todo problema seja resolvido. Eu ordeno no nome de Jesus que todo ataque de bruxaria, de feitiçaria feita contra essas pessoas, pare agora no nome de Jesus. Eu falo libertação na mente, libertação na alma. Eu falo libertação de vícios nas famílias. Eu falo libertação financeira nos negócios. Eu falo no nome de Jesus, portas de oportunidades abertas para que estas pessoas que entraram em contato conosco hoje vençam em nome de Jesus. Amém. E agora fala assim comigo: obrigado, Senhor, porque pela fé eu já tenho, já é meu, em nome de Jesus. Amém e amém. Saiba que esta oração é uma oração importantíssima, poderosa. E por isso, antes de nós encerrarmos esse programa, eu só quero fazer uma última oração, que é a oração de salvação. Mais do que te curar, mais do que transformar a tua vida, Jesus ele veio para te dar vida, para te dar salvação. Então, por isso agora, nesse momento, você que quer fazer essa oração, entregar a sua vida a Jesus, a Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o confessará diante de Deus. Então, faça essa oração comigo. Fala assim: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu falhei, por isso perdoa-me, Senhor. E agora, eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Saiba que essa oração é curta, mas é importantíssima. Você hoje entregou a sua vida a Jesus e por isso a tua vida vai mudar para melhor. Eu quero que você, por favor, entre em contato conosco, você que fez essa oração, para nós anotarmos o seu nome, para nós orarmos por você, para nós também ajudarmos você naquilo que for necessário a seguir em frente nessa caminhada de fé. E nós aqui hoje encerramos mais um programa. Lembrando a você que na próxima semana, domingo, estamos aqui nesse mesmo horário para juntos honrarmos a Deus, termos um encontro com Deus. Vamos terminar essa reunião, esse programa, com uma canção e eu declaro uma grande bênção sobre esta semana na tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim, com seu sangue